Hebreus capítulo de número 10, começando com o verso 19. Hebreus capítulo 10, iniciando com o verso de número 19, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, começando com o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, instrumento na mão do Teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade e nos dá um caminho correto, um caminho certo, uma direção certa. E o caminho do Senhor sempre será para nós o caminho perfeito. Obrigado porque essa caminhada não depende somente de nós, atos são feitos por nós, mas na verdade somos conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Seja conosco como igreja Tua, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto de Hebreus, bastante conhecido de todos nós, fala a respeito da congregação, estarmos juntos com os nossos irmãos. Para isso é necessário que nós tenhamos um único caminho, e este é o caminho de Deus. Nós podemos andar em qualquer direção aqui na terra, e fazer o que nós quisermos aqui na terra, a vontade é nossa. Nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Hoje resolvemos todos sair de nossas casas e virmos à igreja. Escolhemos o caminho esta manhã para estar aqui, junto com os nossos irmãos. Foi Deus que nos reuniu, mas foi nós que caminhamos. Foi Deus que nos separou para cultuarmos o seu nome, mas nós pegamos os nossos carros, ou as nossas bicicletas, ou viemos a pé, até aqui hoje, para prestar culto, louvor e adoração a Deus. O somatório da vontade de Deus e da nossa caminhada faz-nos servos do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus estabeleceu na história da nossa salvação e aquilo que nós temos para realizar aqui na terra. E o somatório disso é o caminho que Deus propôs para nós. Alguns não estão aqui hoje, estão na fé, creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas não foi esse o caminho que escolheram nesta manhã. Tiveram outras situações que não puderam chegar até aqui. Alguns estão viajando, outros estão doentes, outros estão nos hospitais, outros estão trabalhando. Essa é a possibilidade de se viver em Cristo Jesus. Mas espiritualmente só existe um caminho. A escolha dos nossos passos aqui na terra é dada por nós. Mas a escolha de viver eternamente na presença de Deus é um ato transformador do próprio Deus, a qual Ele já predeterminou antes dos tempos eternos. E nós estamos aqui, vivendo pela fé em Cristo Jesus, porque o caminho já foi traçado. E este é o caminho de Deus. Se você sair porta fora, muitos caminhos e muitas propostas de entendimento cristão não vão dizer isso. Vão dizer algo diferente disso. Mas essa igreja é uma igreja que crê piamente na soberana vontade de Deus para todas as coisas. Então é uma luta que nós enfrentamos no nosso entendimento, porque excede ao nosso entendimento. Pensar em tempos eternos já é uma complicação, não é?
Se nós vivemos mais ou menos 70, 80 anos, um chegou a 105, mas isso aí é uma exceção. Pensar em tempos eternos, e que Deus já fez alguma coisa numa eternidade, quando nada existia, aí já começa a confundir nossos miolos, né? Sim, com certeza. Mas preferir pensar em Deus como soberano é o melhor caminho. É o melhor caminho para você e para mim e para a sua igreja. Pensar que o homem faz o seu caminho é limitar Deus aos nossos entendimentos. E eu prefiro me limitar do que limitar Deus. Eu preciso entender que a criatura sou eu e o Criador é Deus. Então eu creio que nós estamos numa boa opção teológica. Crer que Deus é soberano, que nada acontece no caminho que temos para trilhar sem que Deus diga sim, sem que a sua orientação seja perfeita, ainda que venhamos a ter dificuldades, porque somos pecadores. O caminho de Deus, queridos, é o caminho perfeito, e esse nos foi proposto em Cristo Jesus. Capítulo 1, rapidamente, diz lá: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias. Que dias são esses? Do dia da primeira vinda até o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja só, e Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome que eles. A palavra viva, Cristo Jesus, é a palavra que nos fala hoje. Toda a história da salvação do homem se resume em uma única palavra, e essa palavra é Jesus. O centro de toda a história, o centro de toda a salvação, e a nossa caminhada vai ser vivida na pessoa de Jesus. Entre a sua primeira e a segunda vinda, o nome, acima de todo nome, é Jesus. E não há uma outra possibilidade na fé cristã de caminharmos a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Antes mesmo que houvesse mundo, Ele já era Deus. E veio até nós cumprindo a sua parte missionária, trazendo a salvação em suas asas. Deu-nos a possibilidade de estarmos todos vivendo pela fé em Cristo Jesus, na sua pessoa e no seu ser. O fim da história é que todas as coisas hão de convergir a Jesus, ainda que esse mundo esteja vivendo na sua ordinariedade. Muitos preferem não estar aqui hoje, preferem não exercitar sua fé, mas o fim da história, todos haverão de convergir a Jesus. E essa visão nos simplifica bastante, dá-nos uma simplicidade para esse evangelho. Não existe fórmulas, não existe segredos, não existem mistérios para a nossa salvação. Não há nenhum mistério nisso. Pelo contrário, foi revelado-nos plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Voltando para o capítulo de número 10, essa é uma certeza que vai nos acompanhar nesse texto. O caminho é de Deus, mas vai ser trilhado por nós. Fui pedalar ontem, dei uma pedalada, fui fazer um caminho rápido para comer alguma coisa em algum lugar, né? Então, a pedalada, o objetivo da caminhada não era pedalar, era comer, né?
E aí tiramos as bicicletas, colocamos no carro, levamos tudo e os pneus da minha bicicleta estavam vazios, né? Também tem tanto tempo que eu não andava, né? E aí eu falei, gente, com o pneu vazio a bicicleta não anda, né? Então, parei tudo, peguei a bicicleta, fui até a bomba para enchi o pneu da bicicleta e agora ela está apta para que eu a pedale, né? Se eu tivesse andado, a bicicleta teria se estragado, os pneus teriam rasgado, não é? Então, não daria nem para chegar, né, a 100 metros de distância, quanto mais aos 20 quilômetros que era a proposta. Enchi o pneu da bicicleta, coloquei no carro, levei até o local de partida, cheguei lá no local de partida, nossos amigos estavam lá, vamos pedalar, e não me programei tão bem assim, mas falei, deve dar uns 20 quilômetros, deu 45 quilômetros, e hoje eu estou morto aqui, né? Estou só o bagaço, arrumei uma gripe, então não me preparei bem para a caminhada de ontem, não me programei para a caminhada de ontem. Para Deus o caminho é perfeito, para nós é só de paulada, a gente tem que se preparar para caminhar, a gente tem que se qualificar para caminhar. Então, queridos, nós temos, como cristãos, uma longa caminhada, mais ou menos 70, 80 anos, alguns 105. Então, nós temos que nos preparar para essa caminhada. O fim da história ainda está distante. Entre a primeira e a segunda vinda, ou até nós chegarmos na glória, ainda vai durar um tempo. Então, nós temos que estar bem equipados nesse caminho de Deus que é nos proposto. Vejam bem que o texto fala que o caminho é de Deus. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Esse caminho é o caminho de Deus, mas nós vamos trilhar. E os passos são aproximar, guardar, considerar e congregar. Todos os passos devem ser dados. Em primeiro lugar, eu devo me aproximar com sincero coração. Não dá para ser falso nessa hora. Não dá para falar aquilo que não está no coração. Esse é um caminho de sinceridade. A gente não maqueia esse caminho. Eu finjo que eu sou crente, isso não existe na fé cristã. Fingir que crê não tem possibilidade. Todos nós temos que estar com o coração sincero. Quando eu creio, eu creio. Quando eu não creio, eu digo eu não creio. Deus espera de nós sinceridade. Até para que esse caminho seja um caminho daqueles que estão vivendo pela fé. É necessário que você creia. Quando você vem à frente professar a sua fé, você diz, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio que eu sou pecador, eu creio que esta é a igreja. Então, quando você professa a sua fé, você diz, eu creio. E é necessário sinceridade. E Deus honra a sinceridade. Se você não crê, diga, não creio. E seja sincero para com Deus. Assim Deus pode, no seu Santo Espírito, conduzir a sua vida até o conhecimento. Muitos vão trilhar o caminho conosco, muitas dessas crianças, muitas das pessoas que chegam até nós, podem não crer. E essa é uma liberdade que Deus dá no seu caminho. Eles não depositam a sua fé em Deus. Até gostam de ser igreja, mas não depositam a sua fé em Deus. Esse é um passo da transformação do homem no seu Santo Espírito, no Espírito Santo de Deus. Eu posso ensinar, as pessoas podem ouvir a pregação, cantar hinos, mas é possível que o coração ainda não receba a graça de crer em Deus. Tem algum problema? Queridos, o problema é não andar no caminho de Deus. O problema não é não crer.
Porque o crer depende de uma intervenção sobre-humana. E só crê aquele que recebe a Cristo e o seu Evangelho. A igreja não vai convencer ninguém, porque não está no campo da lógica, está no campo da revelação. E é Deus quem traz a mensagem aos corações. Oramos, intercedemos, suplicamos, mas a transformação só é possível através da intervenção de Deus. Portanto, meu querido, fique tranquilo, fique em paz. Deus fará a sua grande obra para todos aqueles que chegarão até a eternidade. Você acha que vai faltar alguém, algum eleito nos céus? Pois bem, você está muito enganado. Todos eleitos chegarão lá. Não vai faltar nenhum e não vai ser acrescentado nenhum. Todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo chegarão na glória. No tempo de Deus e no caminho de Deus. Mas Deus não falha. Deus não erra. Ah, puxa vida, fulano de tal não veio para a eternidade. Você não vai poder falar isso. Porque não vai faltar um eleito de Deus na glória. Tranquilize seu coração. Faça a sua tarefa. Proclame o Evangelho. Mas não pense que vai faltar alguém que Deus escolheu nos laços da eternidade. Segundo lugar, guardar firme. Olha só, são nossos passos. Guardar firme a confissão da esperança. E aqui está posta uma expectativa na glória de Deus. Romanos capítulo 5, que nós vivemos com base na esperança da glória de Deus. E todos nós nos reunimos na igreja, mas esse tempo que passamos aqui na igreja é firmado em uma esperança, em um depósito de fé, que todos estaremos na glória. Em Cristo Jesus já estamos, mas chegaremos definitivamente na glória. E façamos isso sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Não podemos perder essa esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre nós. Em Cristo Jesus, não fomos nós que fomos buscar, Ele foi derramado sobre nós. Não fomos nós que acessamos, Ele foi derramado sobre nós. Então, recebemos a graça de viver em Cristo Jesus, e a certeza da glória eterna já é um fato. Guardemos firmes essa confissão. E essa confissão, essa realidade não vai falhar. Nós estaremos todos na glória com o Senhor, porque Ele mesmo trilhou esse caminho, fez esse caminho para nós. Só tem você que guardar firme essa confiança, meu irmão. Você não tem que fazer o caminho de novo, não é uma via crucis para você. Você tem que simplesmente receber esse caminho, já está tudo pronto, receba esse caminho. Diz o escritor de Hebreus aos seus ouvintes, aos seus leitores. Guardar firme é deixar dentro do coração. Se você for trabalhar com a sua lógica, algo que está na expectativa, você vai sucumbir. Porque você vai olhar para frente e não vai ver nada. Pois a fé é viver sem ver. Você não vai ver. Você vai simplesmente desfrutar daquilo que Deus fez no seu Espírito por nós. Guarde firme a confissão da esperança. Em terceiro lugar, você deve considerar, olha só, é você que vai fazer, viu? Esse passo é seu. Considerar, verso de número 24, também uns aos outros,
Diz o texto, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Existem dois estímulos quando você vem para a igreja. Duas coisas devem gerar em nós a convicção do caminho de Deus. Em primeiro lugar, é estimularmos, nos motivarmos no amor. Em segundo lugar, é fazer aquilo para o qual nós ficamos, fazer boas obras. Somos feitura de Deus para realizarmos coisas boas aqui na terra. Então você deve considerar aqueles que estão ao seu redor, e a estimativa do nosso tempo é desconsiderar. Nós não estamos mais, a igreja de forma geral, a igreja visível, não está mais interessada em considerar uns aos outros. Nós nos consideramos. E esse é um caminho criminoso que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas, que é o individualismo. Eu me basto. Eu cheguei até a igreja, o pastor pregou, eu ouvi, tomei a Santa Ceia, dei meu dízimo, minha oferta e fui embora. Eu não considero mais aquelas pessoas que estão comigo. Essa é uma seta inflamada do maligno contra a igreja. Nós vivemos só para o nosso umbigo. Só nos interessarmos para aquilo que nos faz bem. Pois bem, o texto diz que esse é um passo importante. É você considerar os outros e ver se eles estão animados, se o amor de Deus tem os conduzido e no fazer de boas obras. Finalmente, nós devemos congregar, não deixemos de nos congregar. Então, a necessidade de dar esse passo, pastor, estar junto com, é necessário, não dá para eu fazer isso de outra forma, pois é uma contraposição ao mundo que você está vivendo. Você não quer, o mais gostoso hoje é ficar sozinho no nosso sofá, né? Assistindo um filme, uma programação, uma bacia de pipoca, né? Uma Coca-Cola bem gelada. Puxa, que coisa maravilhosa, não tem nada melhor que isso. Vou ter que levantar cedo, ir para a igreja, vai estar um monte de gente lá, a igreja está em obras, está uma bagunça, vou esperar, né? Esperar esse tempo melhorar, hoje está friozinho, está chovendo. A gente está desconsiderando o congregar, estar junto com. Esse é um passo importante, porque estar congregado com nos une no amor e na prática de coisas boas. Para que a igreja reúne? Para se estimular em amor e para fazer boas obras. E aqui está um bom resumo do que nós devemos fazer na igreja. Nos animarmos, porque Deus derramou o seu amor sobre nós, e fazermos coisas boas. Termino, queridos. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo para a vida eterna? Nós já somos. Nós somos eleitos de Deus. Fomos separados para a glória. Seremos salvos da indiferença. Seremos salvos do individualismo. Seremos salvos do espírito que habita neste século. Seremos salvos de uma incompreensão da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aquele que perseverar até o fim, continuará no caminho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.